Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui no estudo do primeiro livro da série psicológica, Jesus e Atualidade. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo chamado Jesus e Decisão. Então sejam todos bem-vindos. E para iniciar o nosso encontro de hoje, vamos pedir permissão a Jesus, nosso modelo e guia, para que ele nos oriente nos trabalhos de hoje. Então, assim, eu vou convidar a todos a cerrar os seus olhos, pensar em Jesus, esse mestre que veio nos ensinar tanta coisa, que veio abrir nossos olhos, abrir nossas mentes e nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre, nos inspirando, nos servindo de exemplo, nós possamos absorver as suas lições, cada vez mais de forma profunda, nós nos colocamos humildemente em suas mãos, para que nós possamos ser argila mole, que possamos nos moldar aos seus exemplos, e assim nos fazer melhores a cada dia, para que possamos alcançar esse reino que Ele nos promete, esse reino de amor e de felicidade. Então, Jesus, nós lhe pedimos, nos abençoe sempre. Em seu nome, nós pedimos que a espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho, que nos acompanha, cada um de nós, nossos espíritos protetores, possam nos ajudar a fazer uma melhor compreensão das lições de hoje e mais que compreendê-las, que possamos praticá-las nas ações cotidianas. Assim, nós damos por aberto esse nosso encontro de hoje, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, nós estávamos aqui pouquinho anteriormente, decidindo sobre a parada desse período de festas de final de ano. Nós decidimos que faríamos o encontro de hoje e da semana que vem, que vai ser dia 16 de dezembro, o último do ano de 2020, e retornamos no dia 13 de janeiro, que também é uma quarta-feira, ok? Então, até lá, né, espero que estejamos ansiosos. Eu sinto, de fato, muita falta desse estudo, então eu já estou antecipando que eu vou sentir falta. Então, eu vou ler, durante as quartas-feiras, alguns capítulos, eu vou retomar, eu estou com o propósito de que eu vou ler os que a gente já fez. Aí, o que eu achar interessante, eu posto lá no grupo para vocês, tá bom? Quem sabe lendo de novo, quem sabe não, certeza, a gente vai absorvendo outras coisas. Bom, então para hoje, nós temos um capítulo novíssimo em folha para começar. Leu, seu Márcio? Com certeza. Tomou a decisão de ler, seu Márcio? Depois de meditar sobre o capítulo anterior, que é a coragem, né? Precisa ter coragem para tomar a decisão, né? Uhum. Precisa a ter decisão coragem. Já está tomada há muito tempo já. Algumas eu já tomei, outras ainda estão me aguardando, né? Vamos ver. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês, para a gente começar as discussões à luz do ensinamento de Joana de Ângeles. Então, vamos lá. Aqui, essa tela inicial, vocês já estão carequinhas de saber. Nós estamos fazendo o estudo desse livro aí, Jesus e Atualidade. E, assim, vamos fazer uma sinopse daquilo que já estudamos. Então, nós estamos no capítulo 11, Jesus e Decisão, mas nós já falamos, na verdade, nós já estudamos, de acordo com a fala, com as reflexões da nobre mentora Joana de Ângeles, sobre Jesus e os desafios da vida, sobre, no capítulo 2, como a reencarnação nos ajuda a reinterpretar esses desafios, e a reencarnação
como nos prepara para entender a humanidade como essa grande família que foi trabalhado no capítulo 3, para, enfim, podermos falar no capítulo 4 sobre o amor, esse amor incondicional que Jesus veio nos ensinar, essa figura de Jesus, que agora, em dezembro, é comemorado, pelo menos simbolicamente, o seu aniversário. Quando falamos de amor, esse amor incondicional, que ainda não conseguimos praticar na nossa escola terra, nós precisamos exercitar outras coisas para chegar nesse amor incondicional. Então vem essa segunda parte, no capítulo 5, falando da tolerância como uma forma de amar, a tolerância como respeito àquilo que é diferente. Capítulo 6, Joana nos falou sobre a honra, aquela honra interna, aquela honra nossa, daquilo, a honra do ponto de vista do espírito, daquilo que sou eu e não do que a sociedade quer que eu seja, né? Para então conversarmos sobre a questão da justiça. Nesse capítulo, Joana vai nos falar da justiça humana, como se aproximando ao longo da trajetória histórica da humanidade, tende a se aproximar cada vez mais da justiça divina. A justiça divina vai ser o nosso parâmetro, ainda estamos muito longe, mas vamos nos aproximando gradativamente cada vez mais. Quando se fala em honra e injustiça, nós estamos prontos para abordar o que ela vem trazer como dever, porque é aquele dever que eu mesmo me coloco perante a vida, perante os outros e perante a mim mesmo. Então não dá para falar de dever sem falarmos de honra e de justiça. Depois ela vem nos falar sobre a alegria e nos coloca a tristeza como um grande empecilho para a nossa evolução. Por isso que cumprir o dever com alegria é a nossa principal meta quando nós estamos nesse trabalho de despertamento da consciência. Então, quando a consciência já está desperta, nós já cumprimos o nosso dever, não com tristeza, não com pesar, mas com alegria de servir. Por fim, o nosso último capítulo, que encerramos na semana passada, Joana vem nos trazer a coragem para enfrentar os desafios, a coragem para compreender o nosso papel na vida, a coragem de lutar com alegria, de cumprir o nosso dever. E já preparando para esse capítulo que vamos adentrar, a coragem de tomar uma decisão. E essa decisão está pautada na decisão de seguir Jesus. Por quê? Porque quando seguimos Jesus, quando de fato nos tornamos cristãos, nós nos aproximamos da nossa completude, da nossa felicidade, no dizer psicológico, vamos caminhando nesse processo a passos rápidos para a nossa individuação. Então, isso é uma decisão. Por que é decisão? Porque tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com eu querer, a nossa consciência. Então, nós não vamos evoluir pelo, digamos, desenrolar das coisas, sendo levados pela avalanche, não. O nosso propósito, o plano que existe é que nós possamos evoluir por uma decisão nossa. Então, nós saímos das mãos de Deus, metaforicamente falando, inconscientes, mas vamos voltar para as mãos dele de forma consciente, e isso é uma decisão, que o meu livre-arbítrio, que a minha capacidade de decidir é que vai fazer com que eu faça as escolhas que vão direcionar a minha trajetória evolutiva. Esse é o capítulo que vai nos apresentar, Joana. Então, capítulo 11, Jesus e decisão. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês, eu não sei se vocês conseguem reconhecer, mas é uma imagem que está descrita nos evangelhos, de uma passagem, Jesus e o jovem rico. E por que ela está aqui? Porque Joana já começa esse capítulo com essa passagem evangélica. Então, é por isso que está aí.
ela vai trabalhar nessa história, nessa citação que está em Mateus e está em Lucas, para trabalhar essa questão da nossa decisão de seguir Jesus. Quer dizer, quando é que nós vamos nos decidir? Porque Ele está aguardando, Ele está nos convidando. E quando é que nós vamos aceitar o convite? Essa é a grande questão. Decisões nós sempre tomamos, não é verdade? Mesmo quando não tomamos. Quando nós não fazemos nada, nós estamos tomando uma decisão de não fazer nada. Isso tem consequências. Então, nós temos que tomar decisões o tempo todo. Nós acabamos de fazer uma decisão quando paramos, quando retornamos. Então, assim, a vida é um constante desafio e também é um constante processo de tomada de decisão. Nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar muito conscientes da nossa honra, de justiça e nos abastecermos de coragem para tomar as decisões que nos cabem de acordo com o nosso dever. Esse é, de fato, o convite que o Evangelho nos traz. Então, a mentora, nesse capítulo, ela dividiu em pequenas partes, que não ia caber aqui no meu esqueminha, sabe? Dessa vez ela resolveu mudar. Então, ela dividiu em 7 pequenas partes. E o que eu fiz? Juntei essas pequenas partes em outras e acabei juntando em 3, tá? Então, ficou a primeira parte, que na divisão dela é a primeira e a segunda, que eu chamei de real interesse, que vai, através da história do jovem rico, vai nos fazer um convite de reflexão para saber qual é nosso real interesse na vida. A segunda parte é o convite que Jesus faz, ao jovem rico, que vai estar repercutindo e ressonando até hoje, ou seja, qual é o convite que Jesus está me fazendo agora. É a segunda parte. E na terceira parte são os conselhos da mentora Joana de Angelis. Eu escolhi essa frase aqui, ó. E antes de fazer a leitura dela, que ela vai começar com a história, né, evangélica do jovem rico, eu vou ler para vocês e queria conversar um pouquinho sobre essa frase. Olha só, você é o que você espalha e não o que você junta. E a ideia dessa árvore aí, que dá as suas folhas, né, ao vento. Então, você é aquilo que você espalha, e não o que você retém, e não o que você junta. O que vocês pensam dessa frase? Eu acho que é absolutamente verdadeira, né? Mesmo porque o que você junta para você, né? É uma forma muito egoísta de ter, né? E o que a gente espalha, via de regra, a gente colhe, né? Então, eu acho que se você aspira em alguma coisa, coisas boas, que a gente espalhe coisas boas, porque é o que a gente vai colher, coisas boas. É o meu E se entender. você espalha coisas ruins também, né, Márcio? Você é isso, né? Eu nem quis tocar nessa parte. Mas é isso, se a gente espalhar lixo por aí, a gente Colhe, também com vai ter certeza consequência dele, né? Sem dúvida. Eu também concordo. Quando fala em espalhar, eu penso em compartilhar, né? Igual tem uma frase que eu ouvi uma vez e gostei bastante, que fala que você é do tamanho daquilo que você compartilha. E muitas vezes a gente absorve muita coisa, mas aquilo não tem tanta importância para a gente. Quando a gente multiplica, a gente compartilha através de ação, através de palavras, inevitavelmente a gente está exercitando. Então a gente acaba sendo isso por consequência, né? A gente está vivenciando, experimentando aquilo que às vezes estava passivo dentro da gente. A gente colocou em prática. E isso, a gente fazendo repetidas vezes, acaba tornando o que nós somos de fato, né? É o exercício, a atitude. E aí, vocês estão mais espalhando ou mais retendo? Vocês acham? Na vida de vocês? Não precisa responder, só se quiser.
Eu estou fazendo uma pergunta para reflexão, né? Então, em cima dessa frase aí, será que na vida nós estamos mais espalhando ou mais retendo? Pensa num perfume. Sabe quando você, assim, você pega um perfume, você toma um banho e tal, você passa aquele perfume, você vai para um lugar. Será que esse perfume é para você ou é para o outro? Você já parou de pensar nisso? Porque, olha, eu não, você já deve ter reparado, né? Quando você se acostuma, você usa, porque a gente, eu não sei vocês, mas eu não fico trocando perfume assim tantas vezes. E aí você começa a usar um perfume novo, você sente o cheiro, né? Aí depois de um tempo, você se acostuma e você mesmo não sente, mas o outro sente. Então, o perfume, eu gosto de uma boa metáfora, né? Qual é o perfume que você está colocando na sua aura? Então, quando você chega no ambiente, quando você entra em contato, esse chegar, gente, pode ser chegar fisicamente, mas nos tempos modernos pode ser até numa conferência, mandar uma mensagem para alguém, né? Qual é o perfume que você está conduzindo nessa mensagem? Vou chamar assim, seja ela ao vivo ou digital, né? Qual o perfume que a gente está espalhando? Porque é isso, porque o perfume não é para nós. Se fosse assim, a gente ia passar o perfume e se colocar numa redoma de vidro, né? E ficar. Não. Então, se é assim com o perfume, será que é assim com outras coisas da nossa vida? Dá um exemplo. Por exemplo, aquilo que a gente sabe. Eu já vi muita gente assim falar, porque eu, gente, adoro cozinhar. Já falei para vocês que eu gosto de cozinhar, né? E eu gosto de me desafiar às vezes. Eu gosto de receitas assim diferentes, tal. Aí, quando eu como alguma coisa, assim, eu vou na casa de alguém. Então, por exemplo, eu não sou mineira, né? Acho que vocês sabem, eu sou paulista. Na verdade, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, depois fui para o interior. Não sei se o Fernando sabia, mas eu nasci aí, Fernando. E aí, o que acontece? Eu não sou mineira. E quando eu cheguei aqui em Minas, eu já tinha contato com mineiros, né? Porque eu tenho uma tia que era mineira, tia que casou com meu tio, né? Então, assim, ela não era da minha família de sangue, vamos dizer assim. E a família dela, então, ia visitar. Então, em termos de comida, eu conheci um pouco, porque eu me lembro muito, assim, eu chamava ela de vó. A mãe da minha tia, que era casada com meu tio, eu chamava ela de vó. Não era avó, mas eu chamava. Então, o que acontece? Ela fazia umas bolachinhas, ela fazia pão de queijo, ela fazia umas coisas, e eu tinha contato com ela, assim, dessa comida mineira. Então, quando eu vim para cá, eu tinha essa lembrança afetiva, ela chamava Henrietta. Essa lembrança afetiva. Enfim, onde eu estou querendo chegar? Aí, quando eu cheguei aqui, você começa a fazer amizades, né? E as pessoas te convidam, você vai comendo algumas coisas diferentes. Então, pão de queijo. Pão de queijo de São Paulo, viu, Fernando? É diferente do de Minas. O de Minas é muito melhor. Né? É diferente. E cada família que eu ia... E aí, o que eu faço? Eu peço a receita, gente, não tem. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas falam assim, receita de família. Tudo bem, eu não ficava chateada, não. Mas assim, eu ficava pensando, nossa, mas por quê, né? Assim, E eu percebi que aqui, não sei se é o caso de Alfena, se é geral, eu percebi que tinha só um pouco de resistência, de compartilhamento, mas não eram todos, não. Por exemplo, eu tenho uma receita que eu faço hoje, que foi uma amiga muito querida minha que me ensinou, ela falou assim, não, você vem aqui em casa, ela falou desse jeito, você vem aqui em casa e nós vamos fazer junto e você vai aprender. Aí que eu faço essa receita, vou lá para minha família, todo mundo pede, eu levo, eu faço, eu dou a receita, enfim, compartilhei. Por que eu estou usando isso, gente? Olha que coisa boa, através da comida, você compartilhar uma cultura, concorda? E você espalhar isso. Agora, aquele que retém, aquele que diz, não, é receita de família, ou seja, você vem aqui na minha casa, você come, mas o melhor pão de queijo é meu, mas eu não te conto como é que faz. O que acontece? Tudo bem, tá bom, fiquei feliz também que ela me convidou para comer. Mas a alegria encapsulou ali, vocês concordam?
ela não se espalhou. Então, qual é o convite que o Evangelho nos faz? Para a gente desapegar dessas coisas pequenas do ter e começar a compartilhar. O que é meu também é do outro, porque à medida que eu dou, eu recebo cada vez mais. E à medida que eu tento reter, a coisa escapa como areia, como água entre os dedos, né? É isso. Sim, desculpa ter envolvido comida, se vocês não tiverem jantado, vocês devem estar, assim, passando fome aí. E se algum dia vocês quiserem vir aqui, quando passar toda essa pandemia, a gente faz uma grande bacia de pão de queijo dessa receita para a gente compartilhar. Combinado? E talvez essa minha amiga, ela sabe quem é, ela assiste gravado, ela sabe que é ela. Obrigada, viu, Ni? Bom, é isso, gente. Eu compartilhei aqui, eu não sei o que vocês acham disso, eu estou trazendo para o dia a dia, para que a gente consiga perceber que essas reflexões não são coisas abstratas, são coisas do dia a dia mesmo, né? Diga, São Márcio. Uai, eu queria Você vai me dar a sua receita de pão de queijo. Não, eu quero o pão de queijo, eu não quero fazer, não, eu quero comer o pão de queijo. Combinado, viu, gente? Quando a gente puder se reunir, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer um encontro lá no Sarai, porque aqui em casa não vai caber todo mundo. Só se eu já tiver mudado, porque eu estou construindo, não sei se vocês sabem. Aí talvez dê, mas aqui em casa não vai caber. Mas a gente combina do pão de queijo. Beleza? Concorda? Alguém concorda? Discorda? Tem alguma história aí para contar? André, Diga. golpe baixo, falar de comida essa hora, hein? Tive de comer uma banana ali, não tinha pão de queijo. Eu comi nem banana hoje, nem banana deu tempo. Mas achei bacana a reflexão, porque, assim, acho que convida a gente a refletir por quais questões a gente está sendo lembrado, né? E isso vale para os elogios e também pelos feedbacks negativos que a gente recebe. Às vezes, a gente tem algum feedback negativo do nosso comportamento, alguém fala alguma coisa, e às vezes não é intenção nossa, né? Se a gente parar para refletir, com certeza vai vir coisa ali que pessoas falaram, coisa que a gente fez, nem lembrava mais, ou coisa que a gente fez achando que era natural, e cabe uma reflexão, né? Para a gente perceber o que eu tenho compartilhado, o que eu tenho deixado de compartilhar também. Porque às vezes a gente se acostuma com o perfume, se acostuma, né, com aquilo que a gente está compartilhando. De repente eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista, mas a maior parte do tempo as pessoas percebem que eu estou reclamando, né? Então, acho que é um bom sinal para um diagnóstico para a gente fazer com a gente mesmo, né? Exatamente. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento, né, Eduardo? Isso, gente. Tudo bem? Podemos, então, ler o que Joana vai nos dizer? Eu já fiz um bom preparo, pelo menos essa era a minha ideia com essa história toda, para nos preparar do que ela vai falar. Então, o convite que eu quero de vocês é o seguinte. Antes de ler, tá vendo que eu estou preparando antes de ler? Porque ela vai ficando mais incisiva conforme o livro vai andando, né? Ela vai contar a história, ela vai fazer uma interpretação aí da história do jovem rico. Eu quero que quando a gente for fazendo a leitura, eu quero que vocês se posicionem como jovem rico, tá? Se imaginem vocês conversando com Jesus, na posição do jovem rico, Jesus falando para vocês, e que decisão você tomaria, tá? Então, agora é esse o convite. Psicologicamente, vamos nos colocar nessa posição do jovem rico, por quê? Porque no final do capítulo, eu estou adiantando, né? Eu estou contando o fim do filme. Mas no final do capítulo, o convite que vai nos ser feito é: qual é a sua decisão? Então, sempre se posicione na figura do jovem rico. O jovem rico não é o teu vizinho, não é o teu pai, não é o teu irmão, não é. O jovem rico é você, tá bem? Aceita o convite? Então, vamos lá. Boa jornada para todos nós. Vou apresentar, então, o que Joana vai nos dizer sobre essa história. Há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era. Preste atenção. Olha o que ela disse. Parecia disposto. Não disse que ele estava disposto. Então, se nós somos, o convite é para que a gente se posicione em relação ao jovem rico, então, você está disposto a seguir Jesus ou parece disposto, tá?
Então, a um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo, Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Então, Jesus o convidou, colocou para ele o que era necessário que ele fizesse. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço, receoso, esquivou-se, sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Olha só que coisa mais curiosa nessa história, não é mesmo? Ele vai procurar Jesus e quer ingressar, quer seguir Jesus. Quando Jesus o convida e diz para ele o que é necessário que ele faça, aí ele dá uma desculpa. Tudo bem que parece que é uma desculpa bem forte, né? Ele acabou de perder o pai. Mas espera aí, se ele acabou de perder o pai, por que ele não estava lá? Por que ele estava aqui conversando com Jesus? Já pararam para pensar? Bom, então vamos ver aqui um trechinho do que Mateus nos conta no seu evangelho. Então está aqui o jovem rico, ele pergunta assim a Jesus: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então o que ele quer, tá vendo? Ele não está querendo seguir Jesus. Ele está querendo ter a vida eterna, ele está querendo a salvação. É isso que ele quer. Ok? Jesus diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Lembrem-se que esse jovem era muito rico, tá? Então Jesus está pedindo para ele, ó, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Jesus está propondo aqui o quê? A caridade, o repartir. Depois, venha e siga-me. Aí sim. Então, para você ter a vida eterna, você precisa se desfazer dos seus bens materiais, se despojar dos seus apegos e seguir-me. Então, para seguir Jesus, não basta seguir, eu preciso me desfazer. Depois, vem e siga-me. Esse é o convite de Jesus. Aí, né, eu pulei um trechinho. No final, depois que o moço vai embora, o moço escusa, né, ele esquiva-se, ele dá uma desculpa, por mais que essa desculpa seja pertinente, é uma desculpa. Ele diz que agora ele não podia. E aí, depois que ele vai embora, os discípulos perguntam, né, a Jesus do acontecido, e Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui, muitas pessoas têm dificuldade para entender esse negócio do camelo no buraco da agulha, porque é uma questão de tradução, tá? Então, tem várias interpretações, eu vou falar uma delas. A agulha não é, então imagina, né, pegar essa agulha de costura e passar um camelo. Então a gente conclui aqui, se isso é verdade, e tudo que Jesus falou é verdade, né? A gente conclui aqui que então seria impossível, né? Porque, gente, já pensou empurrar um camelo, um bicho, pelo buraco da agulha? Aí você fala assim, nossa, então o rico, se eu tiver dinheiro, eu não entro no reino dos céus, né? Você pode concluir erroneamente isso. Mas, na verdade, essa figura de linguagem que Jesus está usando, não sei se vocês sabem a interpretação, uma delas, né? É que a agulha era um lugar, um local, onde passavam, é como se fosse, eu vou fazer uma relação com, sabe a alfândega nossa? Que você tem que, então, vamos supor, você vai para os Estados Unidos, chega cheio de aparelho eletrônico, tudo bem? Feliz da vida? Tá tudo certo? Você entra... Não, né? O que vai acontecer? Você vai ter que passar por um lugar, você vai declarar, enfim, aí você vai pagar imposto, você vai pagar. Então, lá em Jerusalém tinha um lugar que era na entrada da cidade que chamava agulha. Eu não sei o que chamava agulha. Enfim, chamava agulha. E o que acontecia? Os camelos que vinham carregados, né, das trocas, dos comércios que eles faziam, tinha que passar nesse lugar. Então, não sei se vocês já viram, essas caravanas de mercadores, eles penduravam uma espécie de uma bolsa que tinha dois lados, assim. Então,
o camelo ficava carregado com coisas dos dois lados, e a pessoa sentava, né, enfim, ficava dos dois lados, as bolsas, vamos chamar assim. Então, dependendo do carregamento, se as bolsas forem de um certo tamanho, o camelo passava, era como assim, esse tanto não vai ser taxado. Mas se tivesse muito cheia, com muita coisa, ele não passava. E aí ele era taxado de alguma forma lá, pela alfândega, com os impostos, na cultura do jeito que eles faziam lá. Então, uma das interpretações é que o camelo muito carregado, então o rico significa, a pessoa rica, né, que tem muitos bens materiais nesse sentido, é a pessoa com as sacolas muito carregadas, o camelo muito carregado. Então, você não passa pela alfândega. Entende? Que é um estreito, a porta estreita. Jesus usou a ideia do camelo, usou a ideia de passar na porta estreita. Então, a porta estreita é assim, se você está com muitos bens, muitas coisas, você não passa. Sozinho você passa. É uma metáfora do reino dos céus, se você pensar. A hora que você desencarna, quantos de nós queríamos levar muitas coisas do que a gente tem? Né? Quando a gente tem que passar, a gente tem que passar como? Só nós, só o que fomos, né? Porque quem tenta levar fica preso na terra, fica preso nos umbrais. Então, uma interpretação que a gente faz é essa, de que a agulha seria um lugar, uma alfândega, em que o camelo deveria se despojar dos seus pesos, o camelo sozinho passa. Isso significa nós, o espírito. Mas o camelo muito carregado com coisas, não passa. Então, aí, o rico seria esse camelo carregado que não passa pelo buraco da agulha, né? Ok, gente? Então, é isso. Se colocaram na posição do jovem rico? Vocês concordam comigo? Que a desculpa dele era plausível, era justificável mesmo. Mas então, por que ele foi procurar Jesus se o pai dele tinha morrido? Procurasse depois, então, que ele tivesse sepultado, vocês concordam comigo ou não? Então, isso não somos nós, quando, assim, a gente quer ser bom, a gente quer ser cristão, a gente quer. Mas se pedirem alguma coisa, para a gente se despojar de algum apego, aí que a gente faz? Dá uma desculpa. Mas não vai dar. Entende? A gente quer quando não é cobrado nada. Mas se for cobrado algo de nós, dependendo desse algo, aí eu não quero mais. Aí eu tenho uma desculpa. É isso que Joana está querendo nos trazer, nos chamar a atenção. Certo? Algum comentário? Ou querem ler? Continua a história. Se quiser, a gente lê e depois comenta no final. Beleza, então vamos lá. Ela vai continuar essa história. Aí, diante da resposta, que parecia justa, tá vendo? A desculpa era justa, né? O mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Porque o moço, gente, era bom. É esse o convite que Jesus está fazendo. Ele tinha boas intenções. Então, o que ele está dizendo? Já que você está até aqui, veio até aqui conversar comigo, me perguntar como ter a vida eterna, como ter salvação, deixa que os mortos, aí nós vamos entender isso, quem são esses mortos, deixam aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Mas essa história, né, de Jesus falar desse jeito muito enfático, pode causar uma certa estranheza. Por quê? Porque um filho, ele pretendia cumprir com o seu dever, né, de filho, seu dever imediato, no caso, ele enterrar o seu pai desencarnado. Então, será que essa proposta de Jesus está coerente? E como tudo que Jesus fazia era coerente, o que não está coerente é a nossa interpretação, quando a gente pensa assim, não é mesmo? Aí quem nos responde? Kardec aqui, ó. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, esse capítulo 23, ele tem um título curioso, ele chama Moral Estranha, que são as coisas que Jesus falou e que, se a gente não fizer uma interpretação profunda à luz
dos conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer, a gente fica sem entender algumas falas de Jesus. E essa, deixai aos mortos, a tarefa de enterrar os seus mortos é uma delas. Então, os espíritos falam disso nesse capítulo Moral Estranha. Olha só, então essa questão de deixar os mortos, a tarefa de enterrar os seus mortos, tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Veja, então, quando Jesus diz mortos, ele está querendo dizer aqueles que estão presos à existência terrestre. Jesus o ensina dizendo, ensina quem? Quando ele fala dessa história, desse caso do jovem rico, o que Jesus está ensinando quando ele diz isso para ele, né? Deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus está ensinando o seguinte para o jovem, ou seja, para nós. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas é o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Aí tá vendo? Aquilo que pareceu estranho, ele dizer para o moço que era para deixar que os mortos enterrassem os seus mortos, à luz do conhecimento espírita, faz sentido, não é? O que vocês acham disso? A primeira impressão que eu tive foi que Jesus estava delegando aos espíritos desencarnados cuidar, né, desse espírito que acabava de desencarnar. Mas com essa explicação muda toda assim a concepção. É bacana e faz bastante sentido, né? Essa vida temporária que a gente tem na Terra, de fato, não é a verdadeira vida, né? E a gente não pode se perder com questões materiais diante desse tempo que a gente tem para esse aprendizado, para voltar melhor para a pátria espiritual, né? O que a gente chama de morto aqui, né, Eduardo? É quando está vivo na vida espiritual. E lá na vida espiritual, quem está morto? Quem está vivo aqui, né? É essa a lógica. Morto significa, eu já falei para vocês, né, em alguns encontros atrás, sobre a metáfora dos zumbis, né? Vocês lembram que eu falei dos zumbis? Que são os mortos-vivos? O que isso quer dizer para a gente dentro da psicologia da imagem, né, do símbolo? Então, é como se fôssemos zumbi nesse sentido. Nós estamos vivos na carne, no corpo, mas conscientemente nós estamos adormecidos, mortos. Por quê? Porque nós não trabalhamos, nós não vivemos com vistas à vida verdadeira. Nós que eu estou falando de maneira geral, né, gente? Humanidade. Talvez aqui, nós que estamos aqui hoje, sejamos um pouquinho assim, ó, mais dispersos. Buscando, pelo menos. Ok? Então, continuemos. Continuamos com Joana. É provável que esse fosse o seu real intento. Então, ela está dizendo assim, olha, ele deu uma desculpa lá para não seguir Jesus, né? Pode ser que esse seja mesmo o intento dele, fazer o enterro do seu pai. Mas com esse intento, ele está adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. E você, jovem rico, que eu pedi para vocês colocarem no lugar dele, você também está adiando seu engajamento na tarefa que ele cumpre? Seja ela qual for, porque cada um vai ter sua tarefa, né? A tarefa do jovem rico era seguir Jesus. Vocês lembram quando Jesus passou na banca de Mateus, que estava cobrando impostos, e ele falou, vem, o que Mateus fez? O que Mateus fez, Eduardo?
O mesmo Mateus que nos conta aqui. Quando Jesus falou, vem, que ele fez? Essa eu fico devendo. Ah, não acredito. Seu Márcio, então. Obrigada, Eduardo. Se levantou e seguiu. Nem perguntou para onde, né? Não. Concorda? E o jovem rico poderia ter feito. Então, Mateus deixou tudo para trás. O emprego, ele também tinha algo a zelar, né? Pensando nos bens materiais. Ele não teve dúvidas. Jesus faz o mesmo convite ao jovem rico e está fazendo esse convite para você agora. Jesus está falando para você, vem. Você vai se levantar como Mateus e seguir, ou você vai dar uma desculpa como jovem rico? Nossa, agora sim apertei vocês, né? Vai pensando aí. Então, ele estava adiando o seu engajamento na tarefa da vida eterna, na tarefa que ele cumpria, né, fazer naquele momento. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção. Tá vendo que Jonas está dizendo? Olha, tem mais coisas, né? Psicologicamente falando, tem mais coisas nesse comportamento desse jovem. Será que tem mais coisas nas nossas desculpas de não fazer o que nos cabe? Vamos ver. O desejo de estar presente ao velório e à imumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Olha só, era de praxe naquela cultura que o filho cuidasse do pai para que ele pudesse receber a herança. Até hoje, sabe? A gente vê muito em novela. Eu não sei, porque eu nunca tive muitas essas coisas, não. Mas em novela, em filme, a gente vê que uma pessoa de muitas posses, quando ela morre, eles têm o período lá para abrir o testamento, e aí tem que estar todos presentes para poder merecer a herança, né? Então, na antiguidade, lá na Palestina, era desse jeito. Então, ele precisava estar para ele entrar na posse da herança. Se ele não tivesse lá, ele não receberia. Então, ele estava fazendo uma decisão ali, né? Ele estava escolhendo o quê? A vida material ou a vida espiritual? Qual salvação ele estava querendo, né? Alguma disposição testamentária provavelmente exigia-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado, de perder a herança. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno, ou seja, de interesse material. Jesus nos lê como um livro aberto. Você acha que Jesus não saberia quais eram as intenções do moço? Ah, saberia, né? Ele estava querendo confrontá-lo. Antes de ir para vocês, eu vou ler mais essa. Os bens materiais, não obstante eles possuam a sua utilidade, nós não vivemos, né, sem. Nós precisamos deles para viver na matéria, tá? Então, eles têm a sua utilidade, ele favorece o conforto, o progresso, a paz entre os homens, ela se faria se esses bens fossem bem distribuídos, coisas que a gente não vê na nossa terra, não é verdade? São, às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas, não é verdade? Então, veja, os bens materiais foram pensados para trazer ao homem progresso, conforto, mas muitas vezes nós fazemos guerra por disputar esses bens que deveriam ser, na verdade, distribuídos. Então, como eu quero reter, isso me torna o quê? Isso torna com que eles sejam algemas, no dizer de Joana, algemas cruéis que aprisionam as criaturas, ou seja, são algemas que nos aprisionam. E que transitando de mãos, porque não é isso, o dinheiro, o valor, ele corre de mão em mão. Então, ele transita das mãos e ele é feito assim para fluir. E eles são coisas mortas, porque o dinheiro em si não é bom nem mal. Mas o que fazemos com ele é que pode dar essa qualidade de bom ou ruim. Então, esses bens materiais transitando de mãos são coisas mortas, que não merecem, olha só o que ela fala, que não merecem a preferência ante as verdades eternas. Então, eu tenho que, não é que eu preciso não utilizar dos bens materiais, eu posso tê-los,
Mas eu tenho que ter, e não os bens materiais me ter. É diferente, né? Eu não posso ser escravo do dinheiro. Então, o que acontece? O que deve ter mais valor é os bens eternos, os bens espirituais, não os bens materiais. E muitas vezes nós vemos essa lógica invertida. Eu trouxe essa figurinha do esquilinho, vocês já assistiram aquele filme da Era do Gelo? Ah, tem vários deles, né? Então, eu acho que nós somos esse esquilinho aí, ó, lutando uma vida inteira para reter uma noz. Talvez ele precise da noz para se alimentar, mas eu não vi nenhum dos filmes ele comendo essa noz. Ele só quer ter, ele só quer ter. E aí aparece toda a confusão, porque ele precisa ter essa noz. Então é um apego. E será que nós não estamos assim? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua noz, tá? Então vai pensando aí. Aí Jesus, tem uma citação de Mateus, está lá nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, onde ele conta essa história do jovem rico. Jesus diz assim, ó, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os roem, e os ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, ou seja, os bens espirituais, as virtudes, onde a traça e a ferrugem não rói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Já provoquei. Quem se identificou aí com o esquilinho? No próximo slide eu vou dar uns, porque às vezes você fala assim, mas eu não ligo para dinheiro. Pode ser, mas às vezes não é só dinheiro. Você pode ser apegado com pessoas, apegado com a imagem. Enfim, depois eu dou mais exemplos. A questão é qual é, não precisa dizer, tá, gente? Isso aí é para, eu vou perguntando, vocês vão pensando essa ideia. Qual é a sua noz? Você está se agarrando a quê? Jesus diz vem. Quando Jesus diz vem e siga-me, ele está dizendo ame incondicionalmente. Eu não amo incondicionalmente por quê? Porque eu sou pegado a algo. O que é esse algo? Identificar vai me ajudar, entende? Oi, Eduardo. Eu acho que falar dos outros é mais fácil, né? Então vamos falar do esquilo. No filme A Era do Gelo. Muito mais fácil. Aí depois a gente se põe no lugar do esquilo, né? Mas é igual falar do jovem rico também, né? A gente olha a história e se coloca no lugar dele, como que a gente se assemelha, né? Mas é igual no filme mesmo, o esquilo fica tão preso a essa noz aí, tanta coisa se passa, em todos os filmes ele fica só vidrado naquela noz, né? E não enxerga nada ao redor, porque o foco dele tá só na noz. E se a gente for observar, trazendo pra gente é a mesma coisa. Quantas coisas a gente deve perder que passa por nós, assim, porque a nossa percepção tá exclusivamente em uma determinada coisa que a gente julga como importante e algo, assim, que a gente nunca consegue ter por completo, né? Porque se a gente tivesse, estaria satisfeito, não teria aquela preocupação de perder ou aquela, né? Porque quando a gente conquista alguma coisa, a gente não tem mais aquela tensão que a gente coloca antes, né? Igual eu falo, onde está o seu desejo, está a sua atenção. Depois que o desejo está associado, você tem aquele bem, você tem aquele determinado desejo realizado, então você não tem atenção naquilo mais. Então, muitas coisas devem se passar pela gente, muitas oportunidades, e a gente não consegue perceber por conta do foco estar limitado a essa noz, né? E é simples, quando você falou qual que é a sua noz, já deu até estalo, assim, né? Por que eu sou tão apaixonado por aquilo que me causa sofrimento? Embora não pareça de forma, né, consciente ali, eu acredito que é isso. A gente pensa que, acho que muitas vezes está ligado a uma ilusão, uma imagem que a gente tem de determinada coisa, pessoa ou situação. E a gente fica naquela corrida por aquilo e perde a oportunidade de conectar, de se envolver com coisas que serviria como degrau para a gente ter a satisfação que gostaria. E talvez essa nós nem seja aquilo que a gente precisa de fato, mas a gente está preso a ela, então, enquanto a gente não se libertar, né, e deixar fluir de fato, a gente não consegue se desprender disso. E eu acho que o que mais me provoca é isso, porque não é algo que alguém impõe a gente, é algo que impõe a mim, é algo que eu mesmo escolho.
porque acredito que aquilo é interessante para mim, né? Então, esse é o desafio. Eu não posso ser inimigo de mim mesmo. Eu tenho que buscar perceber para me desprender, né? Lembra quando eu contei para vocês a história de Maiá, a grande ilusão? É isso que você está dizendo, né? Preciso identificar. E isso só vai se dar quando eu me autoconhecer. Eu preciso separar o que é realidade, o que é ilusão. E o mundo material é uma grande ilusão, que eu me apego e não consigo perceber todo o resto, né? Eu falei que esse capítulo ia ser... Andréa, eu só vou ler aqui uma anotação que eu fiz, porque eu já tinha visto esse capítulo no Evangelho, me chama muita atenção, né, o enterrar seus mortos, porque me encucava, eu falava assim, meu, o que tem por trás de tudo isso? E agora, com Joana, vai clareando, né? E aí tem uma anotação que eu fiz, estava assim, muitas vezes, por trás das nossas justificativas, das nossas fugas, né, a gente também adiciona a isso outras intenções, que não são necessariamente ao ideal, e que podem ser interesses materiais mesmo, né? E aí, nesse capítulo, quando mostra a intenção dele ir lá com Jesus, né? Ele queria mostrar, porque na época, né, se a gente for ver, era super importante, né, você ter essa função, ele até, por ser homem e talvez ser o primogênito, mesmo que tivesse outros parentes, mas enterrar o seu pai era muito importante, né? Mas como diz, depois até aqui mais para frente, né, tinha um interesse ali, e Jesus, lógico, já captou isso daí de longe, né? Então, se você começa a ler, você pode fazer julgamentos já complicado aí, porque você já começa a julgar, né? Pô, mas o que tem? Ele vai enterrar o pai, Jesus está pegando muito duro com ele, porque se a gente lê Mateus também, outras pessoas, Jesus também fala com eles, né? Que vem um homem, né? Ele fala lá não lembro agora muito dos exemplos, mas vai ser duro, hein? Sabe? Até os lobos não têm onde dormir, né? E eu só tenho uma pedra para pousar na minha cabeça, né? Então, Jesus já captou a intenção do rapaz aqui, né? Então, eu acho que ele vai firme quando fala disso daí de enterrar seus mortos, né? Então, aqui a gente já começa a julgar, né? Depois você vai ver que tem uma intenção, mas é lógico, Jesus é Jesus, né? Então, vale a pena a gente... Já começa aí, já não começa a julgar, né? A gente tem que pensar um pouquinho em cima de tudo isso, né? Muito bom essa sua leitura, Fernando. E, na verdade, eu tenho uma desconfiança do porquê que a gente fica assim nessa passagem. Jesus está pegando muito duro, sabe por quê? Porque, na verdade, o jovem rico somos nós. E aí a gente não quer ouvir isso. Então a gente fica, não, mas ele podia ter deixado, é justificável que o pai dele morreu. E a entendeu? gente É uma escusa nossa. Nós até comentamos aqui, eu acredito que 99% eu seria o jovem rico, não teria dúvida. Ali ia me balançar. Pô, largar tudo isso, aí, veja, sendo jovem, né? Eu lembro que a gente chegou até a comentar, né? Seu Márcio, a gente comentou até do Eduardo, falou que bom que o Edu, por ser mais novo que a gente, está despertando isso nele, né? Porque, no meu caso, vem despertar depois de uma certa idade, né? Aí a gente fala, bom, tudo bem, antes tarde do que nunca, mas no caso de ser jovem, com certeza eu acho que ia me abalar. Pesa mais, né? Tanto que hoje o nosso grupo está aqui, a gente começa a abrir mãos, né? Porque decidir, né? Eu acredito que é renunciar a alguma coisa, né? Então a gente, as baladas, essas coisas, que quando jovem é muito difícil, muito, né? Você ficar com os amigos, tudo aquela coisa.
Aí você vai vendo que isso não tem tanta importância, o peso começa a ficar diferente dessas coisas, desses amigos, né? Então, aí vai mudando um pouco. Eu fico muito feliz, sabe, ô Fernando? Não é só o Eduardo, né? Nós temos o Eduardo, a Joyce, a Ana, o Ronaldo. Então, assim, nesse grupo é bom que a gente tem, assim, um grande número de jovens, fora os que assistem, né, depois. E isso é bom, porque a gente fala assim, nossa, se alguém me falasse isso quando eu tinha essa idade, mas a gente fez umas burradas aí, né? Então, você já está ouvindo isso, acho que já ajuda nas decisões futuras aí, né? Oi, seu Marcos. Não, eu só queria corroborar com o que foi dito aí. Que, sem dúvida nenhuma, a experiência, o ganho de conhecimento é fundamental para a gente tomar decisão. Esse caminhar pela estrada da vida nos mostra o quão importante é a gente ter coragem para tomar decisões. Justamente porque a gente teve experiências, a gente pode avaliar o que é positivo, o que é negativo, o que traz recompensa, o que é bom para a gente. Esse caminhar ao longo da existência terrestre nos faculta isso. Mas não é só ter que caminhar, porque esse caminhar nosso aqui é muito relativo. O Eduardo pode ter alguns milênios, ser alguns milênios mais velho do que eu, sem demérito nenhum. Né? Por isso, o despertar dele, como de outros mais jovens que você citou, que estão aqui no grupo, se deu cronologicamente em relação a mim mais cedo. Mas é importante que a gente, como essa árvore que você mostrou no início do encontro, que eles sejam essas árvores, né? Que o despertar dele desperte outros, que o que eles estão espalhando no seu dia a dia, na sua maneira de ser, contribua para o despertar de outros. O fato de eu ter despertado com 50 anos, de certa maneira eu lamento, mas de certa maneira eu acho muito bom, porque foi o momento certo de eu despertar. Eu fico pensando, quando você diz algumas vezes aí, né, numa situação dessa, o que eu faria, né? A situação hoje, se eu fico me imaginando, né, criando essa imagem mental de que na presença de Cristo ele me convidasse, hoje eu não vacilaria, né? Justamente por causa disso. Eu já amadureci um pouco. Mas naquela época, antes dos meus 50 anos, com certeza, se ele me convidasse, eu disse, não vai dar, vai passar um jogo na televisão, daqui meia hora dá para ir? Com certeza eu ia arrumar uma desculpa. É muito importante que a gente ganhe experiências. Acho que é o que nos faz amadurecer para tomar decisões, para ter coragem, sabe? Para enfrentar desafios, enfim, para a gente amadurecer, para a gente crescer. E quando surgiu o convite, venha, eu não vacilo, levanto a cadeira e vou embora, não quero nem saber. É isso. Mas foi muito legal o que o Fernando e o Eduardo falou, que, né, assim, generalizando, é isso que ocorre mesmo. Né? A gente inventa desculpas para aquelas coisas que não têm o menor cabimento. Depois, a sós, a gente se envergonha de ter procedido daquela maneira. Mas isso não é motivo da gente ficar parado, não tomar uma decisão diferente. Eu acho que esse é o fator de estímulo, quando a gente reconhece que tinha uma outra opção e não fez a opção certa. Eu acho que é uma maneira da gente se reconstruir, da gente crescer, enfrentando a gente mesmo, com as nossas limitações todas.
Isso mesmo. Valquíria? Eu concordo com o seu Márcio. Quantas vezes eu já ouvi essa fala, né, no Evangelho, na Bíblia, e nunca me tocou. E por que que hoje a atenção foi maior? Então, tem toda essa questão também da gente, no momento certo, toca. Outras vezes já tinha ouvido e não tinha entendido tão bem, não tinha tocado. Então, tá no momento certo. Tudo no seu momento, né, gente? Eu não vou ler Eu mais, acho não. Pode falar. esse segue-me, ele é tão significativo. Esse segue-me pode ser aquele momento que você está para responder alguma coisa com a palavra ruim e se cala. É um momento que você está para fazer alguma coisa e não faz, uma coisa ruim, né? A gente sabe, conscientemente, a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Então, esse segue-me toma-me como exemplo, não é? É assim que a gente vai seguindo ao Cristo, tomando como exemplo, como modelo. A gente gosta muito de falar que Cristo é nosso modelo, é nosso guia. E a gente constantemente está sendo convidado e não está seguindo. Por quê? É hora da gente parar, pensar, refletir. Assim, eu posso fazer melhor. Que faça uma, duas, e erra a terceira, insista na quarta, na quinta, erra na sétima, insista na 13ª, até que a gente comece a seguir sem maiores preocupações, sem dar desculpas. Mas bem que eu podia ser assim, eu fiz isso porque o outro. Esquece do outro, pensa em você. Porque na hora que você tiver de prestar conta da sua consciência, vai ser só você, o outro não vai estar lá, não. Eu gosto daquela frase, seu Marcos, que você falou. Nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Justamente. Você vai falar, Eduardo? Acho que a Eliana quer falar, Eliana? Beleza. Tá, joia. Interessante que foi falado aí, né, Fernando, seu Márcio. Eu estava pensando, desde a hora que você leu, falando sobre esse convite que Jesus faz, e aí o jovem tem a desculpa que ele dá, né, e Jesus desarma ele mostrando um ponto de vista a partir do caminho que aquele jovem quer seguir. Ou seja, o que eu pensei? A gente não pode trocar o destino, ou seja, querer ter o progresso espiritual usando um mapa antigo, porque ele, né, esse jovem, assim como a gente, muitas vezes a gente quer ter o destino, o reino dos céus ali, mas o mapa é antigo, porque nós estamos seguindo os passos daquilo que a gente é ensinado desde pequeno, né, que é uma visão materialista, mas acho que vai muito além disso também, não só a questão material, mas das nossas paixões, dos prazeres, das ilusões. Então, igual foi falado de questão de idade espiritual, né? Quanta coisa vem arrastando no nosso histórico, no nosso subconsciente, das nossas ambições que são distintas das ambições espirituais, do nosso desejo de progresso. Então, muitas vezes a gente tem aquele desejo de, peraí, nossa, eu sou capaz, eu vou seguir Jesus como modelo, eu vou chegar onde Jesus propõe que a gente vai chegar. Mas, na realidade, a gente muitas vezes está com modelos antigos, está com o mapa errado, né? Porque se o jovem fosse fazer a leitura, já que ele estava disposto a chegar ao destino que Jesus estava propondo, se ele tivesse disposto de fato a chegar, ele teria que ter essa percepção, peraí, então a receita é outra, eu não vou ter que fazer as minhas vezes ali de bom filho para receber herança. Para que eu vou receber herança se o convite é desfazer dos bens materiais? Então, acho que esse é o grande desafio, a gente está condicionado por tanto tempo, né, ter essa visão materialista, essa visão dessa questão de sentimento limitado, né, de uma forma egoísta, que fica difícil a gente ter uma percepção dessa caminhada que Jesus propõe. Então, não existe meio termo. Ou eu vou fazer essa leitura seguindo o que Jesus diz, né, porque eu acho que uma coisa que chama muita atenção da gente quando fala de deixar os bens materiais, parece que afeta muito a gente, mas a gente for aprofundar e ver as paixões que a gente tem também, as ilusões,
Isso vai ser muito mais pesado, mas me parece que pesado dentro do ponto de vista que a gente tem seguido até hoje. Mas se a gente virar essa chavinha e começar a perceber, peraí, não, isso não é bem assim, né? Isso aqui é algo temporário, isso aqui é passageiro, fica mais leve, né? Então, se a gente não se desapegar dessa nós, né, dessa visão que a gente vem carregando, fica mais difícil essa jornada, né? A gente tem que estar de corpo e alma, né, 100% nesse propósito, e eu acredito que é válido cada envolvimento que a gente tem, igual a Valquíria comentou, sobre ter ouvido a passagem antes, o Fernando também, então, assim, certamente a gente ouvir pela primeira vez não vai fazer sentido para a gente por completo, ou da forma como está fazendo hoje. Então, esse envolver, né, esse se envolver, mesmo que hoje a gente não consiga seguir da forma que a gente gostaria, o simples fato de estar em contato, de estar digerindo tudo isso, uma hora a gente desperta, né, independente de idade, de circunstância, no momento certo, isso vai acontecer. E graças ao nosso livre-arbítrio, quanto mais a gente se envolve, escolhe se envolver com isso, né, a gente vai internalizando. E uma hora a gente começa a espalhar isso, né, a gente torna essa erva que deixa de ajuntar para poder espalhar, mas tem que se envolver sem o peso da culpa ou de sentir que o processo está muito lento, né? O importante é a gente pôr o pé na estrada. Acho que isso que importa. Exatamente, ter coragem de viver, né? Que foi o capítulo anterior, coragem de viver e tomar as decisões. Quanto mais a gente vai aprender, melhor as decisões que a gente vai tomando. Aí eu queria, vai estar nos slides da semana que vem, mas eu queria já adiantar uma fofoca para vocês, espiritual, tá? Vocês gostam de fofoca espiritual? Então, no Evangelho lá, tanto de Lucas quanto de Mateus, o jovem rico, essa passagem aí, ele dá essa desculpa e vai embora, né? E a Bíblia, os evangelhos não falam mais do que aconteceu com ele, concorda? Porque ele não voltou mais. Porque ele podia, né, gente, ter ido, ele não falou que ele ia enterrar o pai dele? Por que ele não enterrou e voltou? Ele não volta, quer dizer, acaba por aí. Mas os nossos repórteres do além conseguiram trazer informação por onde anda o jovem rico. Vocês querem saber? Ou eu vou deixar vocês uma semana na curiosidade? Agora, o poder que eu tenho na minha mão, eu seguro ou eu solto, hein, gente? Faz isso não. Não ajuda, André, compartilha, esparrama. Compartilha, olha o pão de queijo. Olha lá, né? Então, a Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo, ela vai contar pra gente. Ela diz, né, que depois vai estar o capítulo direitinho do livro, porque quem quiser ler, tem em PDF na internet, mas eu vou já adiantar aqui, é muito legal ler, se vocês quiserem ler para semana que vem, é o capítulo 5 do livro Primícias do Reino. É rapidinho de ler, é uma história mesmo. Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, que esse jovem rico, então aconteceu tudo isso aí, né, que nós vimos, e ele, de fato, era muito rico, não era assim só riquinho, ele era muito rico, muitas posses mesmo. E ele tinha um hobby, ele gostava de correr de bigas, igual o Ben-Hur, vocês lembram do Ben-Hur lá que tem corrida de bigas? Então, ele gostava de disputar, e ele era o representante de Israel, né, ou seja, ainda ele era o orgulho do povo. Então, assim, ele tinha a vaidade de ser o campeão, mas, assim, ele não admitia aquela vaidade, ele dizia, assim, que Israel precisava dele para representar. Deu para entender, gente? Assim, então, ele tinha essa... E o que acontece? Uma semana depois, porque Jesus chama, segue-me, o que ele fala? Deu desculpa, não vou enterrar meu pai. Agora não dá, né? O convite de Jesus era para quando, gente? É igual orçamento. Vocês já fizeram orçamento de coisa? O orçamento é assim. Eu quero saber quanto é que fica isso. Aí vem lá, fica tanto. Válido até tal data. Jesus falou, segue-me. O que ele fez? Não, preciso cuidar das minhas coisas. Foi cuidar. E não voltou. E foi correr de biga. Pelo que a Amélia Rodrigues nos conta, qual que era a intenção dele? Porque ele mesmo se enganava. Que depois porque ele queria enterrar o pai, ele enterrou o pai.
Aí depois tinha a corrida de biga. Ele pensou assim, depois da corrida de biga, eu vou, porque ele ficou mexido com Jesus. Ele era uma boa pessoa, ele ficou mexido, ele queria, né? Mas depois da corrida de biga, por quê? Porque todo mundo estava esperando que ele se apresentasse, ele tinha investido naquilo, comprado cavalo, enfim. Aí ele vai para Cesareia, para a tal da corrida de bigas. Uma semaninha depois. Sabe o que acontece? Ele faz uma manobra lá, a biga vira, ele cai, os cavalos passam por cima. Não ganhou a corrida de bigas, não ficou com o dinheiro e foi recolhido no plano espiritual. O que ele levou? O que Jesus pediu para ele? Vai lá, vende tudo, dá para os pobres, segue-me. Porque você vai ser um tesouro no céu. O que ele fez? Qual foi a decisão que ele fez? Não, vou pegar o dinheiro do meu pai, que morreu, vou correr, ser ovacionado por todos, depois eu penso na vida espiritual. E a vida espiritual chegou antes de tudo isso. Eu queria contar para vocês que isso é uma boa reflexão para todos nós. André, posso só dar uma ilustrada? Eu vejo como aquela passagem do Zaqueu, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu não precisou distribuir toda a riqueza dele. Ele distribui a metade. E aí Jesus fala, entrou salvação nessa casa. Então, muitas vezes, eu preciso me desfazer. Não é a intenção. É virar a chavinha. Né? É o desapego, né? Exatamente. Sabe, você falar assim, porque a gente sofre, muitas vezes, por querer ter mais do que a gente necessita, né? Isso vira uma bola, assim, incondicional. Até a gente entender que não há necessidade de tanto, né, para ser feliz. Zaqueu compreendeu, né? O rapaz, talvez até por ser jovem, tá tudo, né? Queria um pouquinho ainda mais a vaidade dele muito aflorada, né? Teve que aprender de uma outra maneira. Mas eu acho interessante que dá para você ligar Zaqueu nessa história para ilustrar um pouquinho melhor, porque quando você lê, muitas vezes, que ele fala, distribui, né? Fazer bem a distribuição dos seus bens. Parece que, assim, é proibido ser rico, né? E no Evangelho já diz que isso não é isso. Mas saber utilizar, né? Disso que foi dado, esse instrumento que foi dado para você. Exatamente. Muito bom, Fernando. Muito boa lembrança do Zaqueu. Não tinha lembrado do Zaqueu, não. Muito bem. Muito obrigada pela lembrança. Bom, gente, é isso, né? Estão satisfeitos por hoje? Já tem muito para refletir. Só mais, por que ele foi falar com Jesus mesmo e não foi enterrar? Então, é isso aí que a gente está se perguntando. O pai já tinha morrido. Mostrar para a sociedade. Ele estava insatisfeito. Diz Amélia Rodrigues, né? Porque isso na Bíblia, nos evangelhos, a gente não vê. Mas a Amélia Rodrigues diz que, assim, ele estava muito insatisfeito com a vida que ele levava, uma vida vazia. Estava vazia, tá. E aí, o que aconteceu? O pai estava morto, né? Quer dizer, ele já sabia que ele ia assumir, e Jesus está passando por ali, coincidentemente. Aí ele resolve lá, entendeu? Juntar o útil ao agradável, fazer uma média com todo mundo. Acho que ele queria só a parte boa da coisa, né? Queria garantir o reino de Deus e o reino da terra também. Ele queria Jesus. Vou ficar bem na fita, tô com biga nova, vou poder desfilar, ainda fiz a média com o mestre. Esse cara tá em alta, né? Acho que é alguma coisa assim, né? E nós somos assim mesmo, né? A gente vai na casa espírita, vai na igreja, tudo certinho, mas será que a gente quer mesmo seguir, né? Porque muitas vezes, né, se de repente está em alta dizer que é espírita, né, porque eu ouvia muitas vezes a pessoa falar assim, não, gente, mas ele é evangélico, e daí? Né? Já não tem aquela frase, prefiro um ateu, né, que faz a coisa certa do que uma beata que só vai lá por fazer, né? O coração, como que é? A boca espelha o que o coração tá cheio, não é isso?
Então, eu também acho, não adianta nada, você vai na casa espírita, você não se concentra, não está ali, né, focado no que é aquilo, não adiantou nada, é a mesma coisa. Nossa, gente, agora de quarta não dá, porque eu tenho reunião, de segunda eu vou no centro, de quinta eu faço isso, só para dizer, mas eu estou pensando que hoje é quarta-feira, tem um jogo, não vai adiantar nada, né, só... Aí é justamente, né, colocar fumaça no negócio, né? É querer se enganar, e é se enganar. Então, acho que esse é o grande convite dessa história. Exato. Eu estou me enganando porque não é entre você e os outros, não é o que você parece ser. Deus sabe o que vai no teu coração. Então, é você ser honesto, se colocar como aprendiz da vida, olhar para dentro de si o que tem de bonito, o que tem de feio, concorda? E o que tem de feio, como é que eu posso trabalhar isso para ficar bonito? Eu acho que esse é o grande convite da vida, né? Isso é Jesus entrar no nosso coração. Porque o perfume, a princípio, talvez você compre até porque você gostou, né? Mas logo em seguida deve agradar alguém, né? Senão, não faz sentido, né? Eu estou fazendo plástica porque eu preciso ou porque tem alguém que eu preciso mostrar que eu estou bem? Né, fazer uma plástica e desfilar na Ilha de Marajó não tem graça, né? Para os búfalos não vai adiantar nada. Então, a gente muitas vezes, né? Porque eu preciso, né? É questão de saúde. Mentira, né? A maioria das vezes eu preciso, que eu gosto de ser vista, quero que todo mundo fale, nossa, você tá bem, né? Tá tanquinho agora. Essas coisas, vaidade, né? Que a gente vai aprendendo depois vendo que é uma grande bobagem, mas eu acho que é isso aí. Diz que o Fernando falou, e sobre a nós também, né? Aquela lição de Jesus, aquela provocação, né? Aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Então, se a gente prestar atenção onde está aquilo que traz alegria para a gente, né? A gente pode, expectativa, alguma coisa, a gente pode perceber, será que isso aí tem futuro? Ou é algo que eu tenho que dar uma estudada, né? Porque a alegria também engana, né? Às vezes a gente fica alegre por uma coisa ali que é tão passageira e vai causar tanto sofrimento, ou tá causando ali uma limitação, que a gente precisa... Efêmero, né? Efêmero. Por exemplo, quem se vinga de alguém tem uma alegria. Só que ela dura um tempinho e depois você entra na culpa, enfim. Mas tem uma alegria, né, Eduardo? Porque a gente tem que tentar convencer o obsessor, né? Então. Eduardo, para encerrar, transmissão de pensamento. Sobre tudo isso, lembra que a gente falou da nós, né? Aí depois eu vou ficar aqui para a gente fechar com o Ronaldo, viu, Ronaldo? Eu pensei nisso, eu pensei em fazer essa pergunta assim, onde está o teu coração, lá estará o teu tesouro, né? E eu pensei em falar isso e colocar na nossa reflexão, onde está o teu coração? Então essa vai ser a nossa reflexão da semana, tá? Talvez a gente escreva um pouquinho mais para quem não participou, assim entender, mas quem está aqui vai entender o que eu quero dizer. Ou seja, onde você põe o teu foco, a tua energia, onde é que está? São em coisas que valem a pena? Ou será que são em coisas efêmeras? Onde você está gastando a maior parte da tua energia nesse momento? Tô falando de agora, tá, gente? Cada um de vocês. Onde está teu coração agora? Então, como nós já avançamos, a conversa está muito boa. Acho que a gente tem que passar para 2 horas esse encontro para dar tempo da gente conversar tudo que a gente quer conversar. Mas sendo muito bom, eu vou só desejar para vocês muitas vibrações positivas, muita energia, muita luz violeta entrando pelo centro coronário de vocês, enchendo vocês de energia, vitalidade, saúde, que fortaleça o sistema imunológico, que refaça as suas células, visualize isso, as células vibrando em saúde. É o meu desejo para vocês, com muita gratidão, que o Pai possa ouvir as minhas preces e que vocês possam pegar essa luz que está dentro de você e... Completa, Eduardo. Espalhar. Amém. Até semana que vem, nosso último encontro.
Grande beijo, boas reflexões. Durmam com essa hoje. Boa noite. Boa noite. Você pode ficar, Ronaldo? Boa noite.